Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Amém, meus irmãos? Crianças, vocês estão com o seu caderninho aí? Estão? Então, eu vou falar duas palavrinhas que vocês têm que anotar aí, tá bom? Duas palavrinhas que eu vou falar e vocês vão anotar quantas vezes no sermão o pastor vai falar essa palavrinha. A primeira palavrinha é servo, tá bom? Servo. E a segunda é agradar, tá bom? E para os adultos, nós vamos abrir então, Gálatas, adultos não, toda a igreja, né? Gálatas 2, verso 1 a 10, na sequência da nossa série expositiva do livro de Gálatas, Paz só em Jesus, uma das duas séries que nós estamos trazendo para a igreja, pela manhã, a série das bem-aventuranças, e à noite, a série de Gálatas, com a equipe de pastores da igreja. Gálatas 2, de 1 a 10. Vamos ler alternadamente, meus irmãos. Pessoal que está em casa também, o nosso abraço fraterno. Espero que você já tenha aberto a sua Bíblia aí e que na hora que a igreja estiver lendo aqui, você leia aí também. A igreja somos todos nós juntos, unidos em espírito, aqui ou aí onde você se encontra. Nós somos o povo de Deus, a família da fé. Eu começo então, Gálatas 2, verso 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito, a igreja. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Todos nós, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pai, nós queremos muito ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor seja propício e favorável a nós, para o bem do teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quais são os ídolos da nossa atualidade, do nosso tempo? Infelizmente, os ídolos de hoje são as celebridades instantâneas, né, que surgem como meteoricamente, né? Elas surgem e daí a pouco também, passados poucos anos, já ninguém ouve mais falar dessas celebridades, desses ídolos do nosso tempo, que ganham notoriedade, rios de dinheiro, sem que haja uma justificativa real, plausível para isso. Um comediante que fale bastante bobagem e que faça as pessoas rir, pode se tornar o maior youtuber do país, ganhando rios de dinheiro, né? Quando tem gente falando coisa muito mais útil que não tem a mesma projeção. São youtubers, influencers, né? Aqueles que influenciam a partir das plataformas digitais, atletas e, pasmem, até políticos, né? Tem gente que ainda tem políticos como ídolos, né? À esquerda ou à direita, tanto faz, né? Surpreender que isso ainda aconteça, né? Mas acontece.
Existem alguns dados que dizem que 71% dos internautas brasileiros afirmam seguir algum influenciador digital. 80% do tráfego online está atrelado a algum tipo de influenciador. Então, são números muito grandes, que mostram, só para dar um indicador, né, de como as pessoas estão atrás da influência de outras pessoas. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele se apresentou como um influencer aos coríntios, aos filipenses, aos tessalonicenses e a tantas outras igrejas, porque ele disse assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele se apresenta então como modelo para as igrejas da sua época, e hoje nós gostaríamos então de seguir essa influência, escriturístico, não digital, né? Que é o apóstolo Paulo, porque ele disse em um determinado momento, ele falou do estilo de vida que ele tinha, que é altamente inspirador para nós. Aqui mesmo no livro de Gálatas, nós já passamos pelo verso 10 do capítulo 1, quando Paulo disse: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo, meninos, atenção crianças, não seria servo de Cristo. Falei a palavrinha, tá bom? Primeira vez, tá? Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos nos inspirar no exemplo do apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, em particular, e vamos lembrar aqui, a partir do exemplo histórico dele, de que o servo de Cristo, ele procura agradar a Cristo, não a homens, nem a si mesmo. E eu espero que essa lição espiritual confronte a mim, confronte a você. É assim também no seu caso? Você é alguém que se reputa, se considera como um servo de Cristo e que está procurando agradar a Ele mais do que a você mesmo e mais do que aos homens? E nós vamos então, à luz desse texto, procurar descobrir aqui algumas atitudes que um servo do Senhor deve ter para que agrade ao seu Senhor. Mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa para os irmãos. Vocês lembram o motivo que deu origem a essa carta? Já assimilaram isso? Sabe por que é importante? Não é um mero conceito teológico ou doutrinário, mas é uma chave para você ler e compreender melhor o livro de Gálatas. Se você tiver em mente o que motivou o apóstolo a escrever essa carta, aí você consegue amarrar todos os capítulos e todos os parágrafos dentro do capítulo a partir desse contexto maior que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Vamos só recordar isso rapidinho antes da gente entrar no texto propriamente, né? Paulo, ele teve um ministério pesadíssimo, né, gente? Ele tinha inimigos entre os judeus, do antigo judaísmo que ele professava, que eram seus admiradores, passaram a se tornar seus perseguidores. Ele teve problemas seríssimos com as autoridades romanas, ele foi preso, torturado, maltratado várias vezes, e finalmente ele morreu debaixo do poder militar romano, mas ele também, coitado, ele teve problemas grandes dentro da igreja. Ele falou uma vez que sobre mim pesam as preocupações externas e também aquelas com as igrejas. E em particular com as igrejas, teve um grupo que deu muito trabalho para ele, que era esse pessoal chamado judaizante. Eles eram convertidos que vieram do judaísmo, eles não eram mais judeus praticantes, que tinham aversão ao Messias, tá? Mas eles, como ex-praticantes do judaísmo, agora convertidos ao cristianismo, eles não queriam abdicar daquelas práticas ritualísticas do judaísmo. E eles diziam mais, que não era só uma questão de gostar ou não daquelas práticas, elas eram essenciais para a salvação. Você tinha então que ter as duas coisas, a fé em Jesus, mais um plus de esforços e de empenho religioso da sua parte. E como Paulo tinha plantado essa igreja, né, dos Gálatas, ensinado um evangelho diferente, ele começou a ser atacado. Essa é uma maneira que a gente vê hoje em dia, né, quando alguém não gosta de alguma notícia, alguma denúncia que é feita aí na nossa realidade brasileira, começa a atacar o mensageiro para desmerecer ou esvaziar a mensagem.
E estavam fazendo isso com Paulo, falando: olha, seu evangelho é incompleto, nem apóstolo você não é dos 12, você não é lá de Jerusalém, você é um discípulo comum, você está achando que é grande coisa. E então o apóstolo Paulo, ele vai se defender disso, não por uma questão de ego, que esse é um problema muito grande, infelizmente, né, gente? No trabalho, na família, na igreja. Às vezes a gente se pega em meio a disputas, em falar das nossas posições, mas não é zelo pelo que é certo ou pela verdade, é zelo pelo ego. Mas não é o caso aqui de Paulo. Ele está preocupado com o evangelho, porque se ele deixa aquela mentira colar lá na igreja dos Gálatas, espalhada ali para outros lugares, ele ia perder todo o trabalho que ele tinha feito. E aqueles irmãos iam perder, não que ele estivesse preocupado com o suor dele, mas com o prejuízo espiritual para aqueles irmãos da Galácia. Então ele vai se defender. Eu disse no sermão há 2 semanas atrás que o apelido de Paulo, né, a Bíblia fala que o apelido dele era Saulo de Tarso. Se o apelido dele fosse Saulo de Minas, se ele fosse comedor de queijo, ele ia contar alguns causos para defender o ponto de vista dele, porque é o que ele faz. Ele começa a apresentar 6 narrativas, acontecimentos históricos dele ou da história do povo de Israel, para defender que a partir desses 6 causos eu posso então deixar bem claro e evidente que o evangelho que eu prego é o puro evangelho e que eu não sou um apóstolo de faz de conta, sou um apóstolo de verdade, como aqueles outros lá de Jerusalém. E no terceiro caso dele, né, eu queria poder falar para vocês dos 6, mas o tempo não deixa, né? Então eu vou falando a conta-gotas, tá? O terceiro é o caso de hoje. Do que se trata esse evento aqui na vida de Paulo? Ele fala: olha, eu fiz uma viagem 14 anos depois da minha conversão, e eu fiz uma viagem para Jerusalém, e quando eu cheguei lá em Jerusalém, eu me reuni com as principais autoridades que lá estavam, e eu pude, a partir dessa conversa com eles, obter o reconhecimento, a autenticação do evangelho que eu prego. E então ele manda essa história por meio da carta para os Gálatas lá, para que apagasse aquele incêndio. E pastor tem que fazer isso, né, gente? Apagar incêndio, né? Dentro da igreja. De vez em quando acontece alguns, né? Pois é, estava pegando fogo lá naquela igreja, ele precisava esfriar aquela fervura toda, e então ele relata esse episódio. Os detalhes do episódio são os seguintes: ele não foi sozinho, ele foi com Barnabé e Tito. Tito não era judeu convertido, ele era um gentio convertido, tá? Isso era muito importante aqui nesse episódio. E ele diz então que o evangelho dele foi autenticado e o apostolado dele ficou evidente pelos seguintes motivos a partir desse episódio. Primeiro motivo, ele não foi a turismo religioso ou de qualquer natureza, ele foi lá se encontrar com as principais autoridades da igreja: Tiago, o irmão de Jesus, Pedro e João, que aquele outro Tiago do barquinho já tinha morrido, vocês já sabem disso, Herodes tinha decapitado ele. Então as principais autoridades o receberam, foi um encontro de peso, primeiro argumento. Segundo, o gentio que estava com ele, convertido, chamado Tito, não foi exigido dele, por essas autoridades, que ele fosse circuncidado, não foi exigido dele que ele acrescentasse nada além da fé dele em Jesus Cristo, para que ficasse claro que ele era um crente, que ele era um irmão. Eles o aceitaram como irmão, sem exigir dele a circuncisão. Não tinha problema quem quisesse circuncidar. O que não podia era fazer disso um pré-requisito, uma exigência para a pessoa ser considerada salva. Terceiro motivo, ele, depois de apresentar o evangelho para aquelas grandes autoridades lá em Jerusalém, na igreja mãe, né? Nós somos uma igreja filha da igreja de Jerusalém, porque é lá que começou o evangelho. Então lá na nossa igreja mãe, no primeiro século ali, ainda sob a liderança dos apóstolos, Paulo apresenta o seu evangelho e eles falam: ok, não tem o que reparar, é isso mesmo. Eles dizem que o evangelho que Paulo aprendeu, sem nunca ter aprendido com eles, era exatamente o evangelho que ele pregava. Afinal de contas, foi o mesmo mestre, o mesmo. 3 anos com Jesus, os 12, né? No seu ministério terreno, 3 anos com o apóstolo Paulo, Jesus, revelando a ele lá nos desertos da Arábia, talvez até no Monte Sinai, aprendendo
com Jesus também, o evangelho que ele pregava. E por último ele diz, olha, o argumento, a pá de cal, para deixar bem claro do valor que teve essa viagem, ele diz que as três autoridades de Jerusalém deram a ele a destra da comunhão, a mão direita do companheirismo, dizendo, vamos em frente então, Deus chamou você para pregar o evangelho aos gentios, vá, nós vamos cuidar aqui dos judeus, mas é o mesmo evangelho, é a mesma missão que nós temos pela frente. Posto esse contexto, só para vocês lembrarem então, irmãos, aonde nós estamos nessa carta, vamos voltar ao nosso tema aqui. O servo de Cristo, ele procura agradar a Cristo, e não a si mesmo, e nem aos homens. É muito difícil isso, irmãos, muito difícil. É fácil assim, mas na hora que a pressão chega, aí no popular o bicho pega. Não é? Como agradar ao Senhor? Quais são as atitudes? A primeira atitude que nós vamos encontrar aqui no apóstolo Paulo é um zelo obediente com a palavra de Deus. O texto bíblico que nós temos aqui nos diz, 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé levando a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Queria que você prestasse atenção aqui nas duas palavrinhas, revelação e evangelho, porque elas são equivalentes. A revelação é o ato de Deus se comunicar conosco, com o seu povo. E o evangelho é esta comunicação de Deus, que deixa bem claro qual é o caminho da redenção, do nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito, meus irmãos, de uma constatação genial que uma vez eu li do Paul Tripp. Ted é o irmão dele. Quando ele fala sobre o fato de que nós somos criados para ser guiados por meio de revelação divina. Guarda isso, isso é muito importante. O Tripp diz o seguinte, não fomos criados para sermos a nossa própria fonte de sabedoria. Nós somos criados para ser receptores de revelação de Deus, dependentes das verdades que Deus nos ensinaria para aplicar essas verdades às nossas vidas. A nossa insensatez é tamanha porque nós rejeitamos a Deus e queremos substituir a sabedoria de Deus pela nossa própria sabedoria. Por detrás de tudo isso, meus irmãos, está aquela tentação lá do Éden, desejo que eu e você temos, todo ser humano tem, inclusive os que estão em casa, de sermos nós os nossos próprios deuses, aqueles que ditam as suas próprias regras, revelando a nós mesmos toda a verdade que a gente possa precisar. Guarde isso, você foi criado para ser receptor da revelação de Deus, para ser guiado pela voz de Deus, como diz o profeta, você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo, não desvia para a esquerda, não desvia para a direita, esse é o caminho, andai por ele. Está no nosso DNA e, infelizmente, a queda faz isso com a gente. Essa estupidez, essa tolice da nossa parte. Onde buscar essa revelação, meus irmãos? Essa é a questão. Se precisamos dela, onde buscar? O apóstolo Paulo nos dá o exemplo. Ele buscou a revelação aos pés de Jesus. Ele buscou aos pés de Jesus, na verdade, ele foi buscado no primeiro momento aos pés de Jesus, quando Jesus se revela a ele, dizendo, eu sou Jesus a quem você persegue. Vai para a cidade, porque lá eles vão te dizer o que fazer. Ele busca aos pés de Jesus a revelação para ele saber o que ele deveria fazer, qual mensagem ele deveria pregar dali por diante. E ele vai dizer, vocês se lembram, aqui em outras cartas que ele escreveu, que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, mas por revelação divina, de Cristo. Também ele, quando tinha que tomar suas decisões, viaja ou não viaja para Jerusalém? Onde que ele encontrou a orientação para isso? Mediante revelação divina. Deus orientava as decisões do apóstolo Paulo, como nós acabamos de ler aqui. E ele não viajou, meus irmãos, ele não se valeu apenas da revelação de Deus para decidir se fazia ou não a viagem, mas para definir a motivação dele nessa viagem. Qual que era a motivação dele nessa viagem? Defender o evangelho.
defender a revelação que ele havia recebido, defender a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo em que ele guiava a sua vida pessoalmente pela palavra de Deus, ele defendia essa palavra, ele não fazia pouco caso dela, ele não deixava também que as pessoas comprometessem essa palavra, com falsos ensinamentos, com falsas ideias. Isso não é só no campo da doutrina, meus irmãos, da ética, do comportamento também. E aqui então nós temos um princípio muito importante que a gente precisava guardar nessa noite e levar para casa, meus irmãos. A palavra de Deus merece a nossa máxima consideração. Por ela nós devemos viver, ser guiados por ela, e nós devemos ser zelosos na defesa dessa palavra. Quando ela estiver sendo atacada, confrontada, que a gente possa se posicionar em prol da palavra de Deus. Nós somos testemunhas dessa palavra de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, agradar, segunda palavrinha, se nós queremos agradar a Deus com as nossas vidas, nós temos que priorizar a palavra de Deus e a defesa das verdades da palavra de Deus, procurando viver essas verdades em cada área das nossas vidas. Mas e nós? A gente sabe que Paulo teve essas experiências aí extraordinárias de revelação. E nós? Como faremos para buscar essa revelação? Eu gosto muito de uma colocação do reverendo Paulo Anglada, falecido recentemente, lamentei muito, um grande escritor da nossa igreja, mas ele colocou isso muito bem. Ele disse que Cristo nos fala agora pelo seu Espírito por meio das Escrituras, uma vez que as revelações da criação e da nossa própria consciência não são perfeitas e nem suficientes por causa da queda. No frigir dos ovos, a questão é o seguinte: a palavra final, suficiente e autoritativa de Deus para esta dispensação, para esta era, são as Escrituras Sagradas. Paulo estava recebendo a revelação porque ele não tinha isso aqui. Ele era um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, e ele recebia, registrava e está aqui hoje para nós. E é aqui que nós devemos buscar, por excelência, a orientação para a nossa vida, e é essa palavra que nós devemos defendê-la também. Na nossa confissão de fé de Westminster, quando trata da Escritura Sagrada, nós aprendemos ali que o Senhor, nosso Deus, foi servido, Ele quis revelar-se e declarar à sua igreja qual é a sua vontade. Nós não precisamos ficar no escuro mais. E para a melhor preservação e propagação da verdade, Deus foi igualmente servido fazê-la escrever toda. E ele termina, os sábios ali da confissão, dizendo: isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Meus irmãos, vamos aplicar um pouquinho isso aqui. Não incorra na teimosia de Adão e Eva. Não façamos isso. Qual a teimosia? Eu não preciso da orientação de Deus. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho que são certas. Eu vou fazer a minha vontade, do meu jeito. É a teimosia de pretensos semideuses. É a arrogância de achar que nós não precisamos de revelação para fazer as coisas, seja no relacionamento com Deus. Eu vou me relacionar com Deus do meu jeito. Por exemplo, eu não preciso de igreja. Não preciso de igreja. Onde estiverem 2 ou 3, lá no France Café, é igreja. Só se for na cabeça da pessoa, porque o que a gente aprende na palavra de Deus é outra coisa. Tá? Então, no relacionamento com Deus, no culto, com quem você vai casar, como você vai se relacionar com seu cônjuge, como vocês vão criar os filhos, é aqui. Daqui vem a orientação da palavra de Deus para nós. Não sejamos tolos de nos achar sábios aos nossos próprios olhos, meus irmãos. Na maneira como nós trabalhamos, nos relacionamentos que nós temos, é a palavra de Deus que pode nos dar a direção segura para a nossa vida e ser o guia para a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos só resolver de uma vez por todas a quem nós queremos agradar. Se queremos agradar nós mesmos, as pessoas, a opinião delas, ou se somos servos de Cristo que querem agradar a Cristo. Porque se queremos, vamos ter que pagar o preço de conhecer essa palavra, pagar o preço de viver essa palavra, pagar o preço de defender essa palavra, com amor, com moderação, mas também, meus irmãos, com determinação, porque isso não é uma coisa fácil. E aqui também vale uma outra
exortação pastoral, meus irmãos. Não sejamos meninos e meninas na fé, indo atrás de revelações pretensas de pessoas iluminadas no meio evangélico. Pode ser irmão em Cristo, pode ser membro da igreja, mas nós não deveríamos jamais colocar nossas decisões na mão de pessoas que dizem: Deus me revelou algo a seu respeito ou para a sua vida. Eu sei que cada um de nós vai seguir a sua consciência nesse quesito, mas vamos ser maduros, vamos pesar essas falas, quando elas vierem, por meio da palavra de Deus. Há um texto em Provérbios que é muito precioso, e aliás Jó disse: porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Não podemos ouvir indiscriminadamente, nós temos que pesar, e pesar à luz da palavra de Deus. É aqui o juízo final para as nossas decisões, para as coisas que cremos, para as coisas que nós fazemos também. Vamos buscar na palavra de Deus a sabedoria e a direção para a nossa vida. Muito bem, irmãos, uma segunda atitude que nós encontramos aqui. A primeira delas nós tratamos em torno da palavra revelação, evangelho, e agora em torno da palavra liberdade, no verso de número 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O tema da liberdade cristã é espinhoso, é trabalhoso, meus irmãos. O que é ser livre em Cristo? Porque ele está falando disso. Temos liberdade em Cristo Jesus. Quando é que essa liberdade fica ameaçada? Quando é que ela foi ameaçada ali naquele momento? Ela foi ameaçada naquele momento porque Paulo pregava um evangelho de liberdade. Liberdade, meus irmãos, da ansiedade. Será que Deus vai ou não vai me acolher? Será que Deus me ama ou Ele não me ama? O que eu faço com essa culpa que eu carrego aqui, que é um fardo escravizante? Como eu me liberto dos meus pecados? O Evangelho de Jesus responde a tudo isso e nos liberta de tudo isso. Nós aprendemos que agora nós somos amados pelo Pai, assim como Ele ama o Filho dele, o Filho eterno dele. Gente, isso é grandioso demais. Você é amado pelo Pai, você é amada pelo Pai, tanto quanto Ele ama o Filho eterno dele. Será, pastor? Você não faz parte do corpo de Cristo? Ele não é o cabeça desse corpo? Pois o Pai ama o Filho, cabeça e corpo. Ele nos ama como ama o Filho por causa do Filho. Não porque sejamos dignos, merecedores, mas você pode contar com esse amor do Pai. Isso é libertador, não depende do seu desempenho. Não depende do quanto você vai fazer, você vai ser um bom menino, uma boa menina, alguém atuante na igreja, com bom testemunho para Ele te amar. Não tem como o Pai te amar mais, entendeu? Não dá, não tem mais. É todo o amor que Ele tem já está dirigido para a sua vida. Nessas horas, Heloísa, dá vontade de dar um glória a Deus, né? Glória a Deus, meus irmãos, aleluia, pelo amor de Deus por nós, por essa liberdade que nós temos em Cristo, e que aqueles famigerados falsos irmãos, segundo Paulo, e falsos mestres, estavam dizendo que não é assim não, você tem que ganhar pontos com Deus, você tem que circuncidar, guardar o sábado, seguir as festas, os rituais, os sacrifícios, não dá para deixar o judaísmo para trás não, senão você vai, mesmo tendo fé em Jesus, não será salvo. Essa era a realidade complicada, então, que ameaçava a liberdade daqueles irmãos, meus queridos. Bom, a pergunta que precisa ser feita, então, é a seguinte. Então, quer dizer que a Bíblia ensina que o nascido de novo está livre de regras? Eba! Será que é proibido proibir? Ame simplesmente, não se importe com regras. Quem gosta de regras? Ainda mais na pós-modernidade. Esse é o evangelho dos falsos irmãos lá, que hoje em dia tem a maior popularidade. Chega de regras. Me lembro de uma entrevista nas páginas amarelas, dada pelo dono de uma das maiores igrejas evangélicas, que nem é considerada pela nossa igreja evangélica, é uma falsa igreja, e o título da matéria era: é proibido proibir. Então, você vê que não há nada de novo debaixo do sol. Qual é o papel da lei na vida nossa como cristãos, meus irmãos? Não é para salvação.
é para a nossa santificação. A lei de Deus, o mandamento de Deus, ele é santo, justo e bom. Paulo diz isso. O que não pode é depender, querer achar que pela obediência a eles, imperfeita como será, que isso vai nos dar méritos e pontos para nós sermos salvos. John Stott, ele diz que a lei de Deus é a agenda dos discípulos de Cristo. É o nosso modo de viver, a lei moral de Deus, não a lei cerimonial, não a lei civil da nação de Israel. O Tim Keller, ele também expressa isso com muita sabedoria quando ele diz: mesmo não estando livres da lei moral como modo de vida, os cristãos estão livres dela como um sistema de salvação. Entendem então do que Paulo está falando? E o John Stott, então, aliás, ele registra, mas quem diz isso são os reformadores puritanos. Eles fazem uma síntese magistral quando eles dizem assim: a lei nos envia a Cristo para sermos justificados. A lei te diz: você é um pecador, procure um Salvador, só há salvação em Cristo. Aí quando nós chegamos a Cristo, ele nos diz assim: ok, estão perdoados, vocês são agora novas criaturas, meus irmãos, agora volta para a lei e vai cumpri-la. Cristo nos manda de volta a lei para sermos santificados, e Ele cumpre em nós, Ele vive em nós essa lei. É por isso que a gente consegue, porque Cristo vive em nós. Meus irmãos, esta é a verdade do Evangelho. Jesus, seu ser divino, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição, nos propiciam essa liberdade. Não legalismo, como eles queriam, fazer coisas para ganhar pontos a Deus, não libertinagem, como alguns crentes hoje em dia acham que tranquilo, então, podemos fazer o que a gente quiser, não precisamos preocupar com a palavra de Deus. Isso é libertinagem, mas liberdade. A liberdade da gratidão, a liberdade do acolhimento no amor de Deus que nós temos por meio de Jesus Cristo. De qual parte, de que grupo de risco você provavelmente faz parte? Daqueles que estão tentando ganhar pontos com Deus, ou daqueles que tratam a lei de Deus com irreverência e pouco caso? De que grupo nós corremos o risco de fazer parte? Viva a liberdade, meus irmãos, a liberdade em Cristo. Livres para Deus, não livres para pecar novamente. E por último, meus irmãos, nós temos aqui uma terceira atitude do servo do Senhor que quer agradar a Deus: sensibilidade social na evangelização. Eu gosto mais desse versículo 10 aqui, embora eu esteja destacando alguns versículos, nós estamos fazendo uma varredura em todo o texto aqui. O verso 10 ele diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Eu lembro de quando nós lançamos a ponte social nessa igreja em 2014, em dezembro, 2013, foi dia 11 de dezembro de 2013, por isso que eu guardo de cor, que é 11/12/13. Então nós já vamos aí para 8 anos. Nós tivemos que aos poucos ir mostrando para a igreja que ela podia confiar, que devia investir no apadrinhamento das crianças, agora nesse período de pandemia, nas ofertas para cestas básicas lá em Santa Luz. Atualmente lá são 8 casos de Covid, a situação está muito ruim lá na cidade. Falei com a assistente social essa semana, e nós, infelizmente, chegou ao nosso ouvido de gente que falou assim: não tem evangelismo, eu não vou ajudar. A pergunta é, pior que tem evangelismo, nossa igreja está lá para isso, né? A pergunta é, nós só deveríamos fazer algo aos pobres se houvesse oportunidade de evangelizá-los? Que discurso é esse? Isso não é cristianismo. Qual papel social, que papel social deve ser ocupar na missão da igreja que nós temos para desenvolver? Esse texto de Gálatas, ele é riquíssimo, porque eles estão discutindo evangelização, obra missionária. Olha, então vamos fazer uma estratégia que você vai para os gentios, nós vamos para os judeus, vamos pregar esse conteúdo do evangelho. Mas tem uma coisa, Paulo, não esquece dos pobres. E a situação na Judéia, em Jerusalém, onde aconteceu essa reunião, era uma situação de calamidade, meus irmãos. Porque com os problemas políticos, os problemas de ocupação militar, né? Eles não eram soberanos na sua terra, problemas climáticos que aconteciam, a fome era algo recorrente. Tanto é que em Atos 11 fala da fome, grande fome que veio por todo o mundo nos dias de Cláudio. Cláudio aqui é o 4º imperador romano, está lá em Atos 11, o 4º imperador romano, que estava ocupando o poder entre 40 e 54 da era cristã, foi envenenado pela sua mulher.
mas foi na época dele que aconteceu essa grande fome. E Paulo, então, ele fica feliz de saber que os irmãos finalmente reconheceram o evangelho e o ministério dele, mas do alto da autoridade daqueles 3 grandes nomes, colunas da igreja em Jerusalém, na igreja mãe, eles recomendaram a Paulo. A recomendação é coisa de peso. Paulo não esquece dos pobres. E Paulo disse, e foi isso que eu procurei fazer. Por que eles falaram isso? Por que deu na telha dos apóstolos falarem isso? Eles eram judeus. E na lei de Moisés, que eles conheciam muito bem, Deuteronômio 15, 11, está assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. E Jesus, quando teve aquele barraco lá no colégio apostólico, por causa do perfume que a mulher colocou, né, sobre Jesus, ele disse: olha, os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem. Jesus está aqui referendando essa prática cristã, mas a mim nem sempre me tendes. E Paulo, ele demonstrou isso de diversas maneiras, que ele atendeu à recomendação. Ele atendeu no ensino dele, dizendo que as pessoas deviam trabalhar para ter com que acudir ao necessitado. Ele atendeu essa recomendação fazendo campanhas das igrejas filhas, gentias, para a igreja mãe em Jerusalém. Ele atendeu a essa recomendação quando despede dos presbíteros na praia ali, dos presbíteros de Éfeso, e ele diz para os presbíteros uma coisa que Jesus falou, mas que não está em nenhum outro lugar da Bíblia. Está lá em Atos, e não saiu diretamente da boca de Jesus. A gente aprende indiretamente com Paulo, quando ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, recomendando socorrer os necessitados. Quando ele comparece perante o governador Félix, já preso, quando ele volta pela última vez a Jerusalém, ele diz para o governador: eu vim aqui trazer esmolas à minha nação. Então Paulo se empenhou, se engajou em obedecer, meus irmãos. E o que nós aprendemos com o exemplo de Paulo, já que estamos aqui hoje focados, né, nesse influência escriturístico, é que o grande mandamento e a grande comissão não são alternativas para a igreja. Você não tem que escolher um ou outro. E não tem que fazer um visando conseguir o outro. Vamos dar uma cenoura, né, para o incrédulo aqui, para ele morder a cenoura, a gente fisga ele para Jesus. O objetivo pode ser nobre, mas a estratégia é péssima. O amor tem que ser desinteressado. E essas são duas missões, 2 mandatos que recebemos, que devem caminhar juntos. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Só na morte, quando não houver mais a quem ser evangelizado, o viúvo vai ser o grande mandamento, porque ele vai permanecer por toda a eternidade, meus irmãos. Por isso, meus queridos, nós precisamos nos perguntar se nós temos compartilhado o amor de Deus por meio de Cristo àqueles que ainda estão pobres na sua alma, famintos, sem Jesus e sem salvação. Essa é a grande comissão. O quanto nós temos nos empenhado. A proposta nossa desse ano é: compartilhe. Em todo o tempo, Jesus é a nossa paz. E quando esse tema foi idealizado, a gente não sabia que a coisa ainda ia piorar nessa pandemia. E a nossa ansiedade teria motivos para aflorar. Em todo o tempo, na primeira onda da pandemia, na segunda onda da pandemia, e no que mais vier, em todo o tempo, Jesus é a nossa paz. Compartilhe isso, por amor às pessoas da sua família, do seu círculo de relacionamento. Mas também nós precisamos nos perguntar se não estamos nos esquecendo dos pobres. A igreja tem dado várias oportunidades de nós termos sensibilidade social no cumprimento da nossa missão. Tem o Maná Fraterno, que é distribuído para diversas famílias carentes no Distrito Federal e no Piauí. Nós temos mandado regularmente, desde o começo da pandemia, nós intensificamos isso no Maná Fraterno. O projeto Resgate, saindo das ruas para o Sopão, agora de novo tivemos que puxar o freio de mão, mas esse é um trabalho também de generosidade, de solidariedade da nossa igreja. A oferta para Manaus, nós mandamos cerca de 30 mil reais para Manaus, ofertas dos irmãos, parte dos dízimos da igreja também. A ponte social, como eu disse, com o apadrinhamento. O apadrinhamento, meus irmãos, nesse período de pandemia, um monte de gente deixou de ser padrinho, coisa mais triste. Eu acredito que não seja da nossa igreja, porque lá nós temos padrinhos de várias igrejas.
Mas aconteceu, meus irmãos. E nós, como agora expandimos a frente para Cristino Castro, na cidade vizinha, nós temos centenas de crianças para serem apadrinhadas. Não esqueçam dos pobres. Os pais da igreja lá em Jerusalém disseram isso para Paulo, Barnabé e Tito. O grande mandamento e a grande comissão fazem parte do seu estilo de vida, do nosso estilo de vida. O servo de Cristo procura agradar a Cristo, nem a si mesmo e nem aos homens. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, que sejamos zelosos e obedientes com a palavra de Deus, que tenhamos uma compreensão equilibrada da liberdade cristã e que a gente tenha sensibilidade social na evangelização. Vamos